A história se passa em um mundo onde existe uma arte capaz de transformar pinturas em realidade, usando energia interna para dar vida aos desenhos feitos com o pincel. Tanto as facções ortodoxas quanto as não ortodoxas criaram seus próprios estilos de combate baseados nessa técnica. Dependendo dos materiais usados no pincel, essa arte marcial pode assumir formas completamente diferentes durante uma batalha. E com tantos métodos e poderes se misturando, o mundo é conhecido por todos como a Floresta da Pintura. No meio da arena, dois lutadores habilidosos se enfrentam. O lutador elogia as habilidades da oponente, mas avisa que a resistência dela com aquela pintura fraca acaba ali. Em seguida, ele se prepara para atacar com seu pincel. Irritada, a lutadora promete queimar todo o orgulho dele sem deixar nenhum rastro para trás. Ela então começa a desenhar uma flor de lótus em chamas. Enquanto isso, o adversário avança desferindo um ataque em cadeia de espadas. Em resposta, ela usa a explosão da Lótus de Fogo, uma técnica da Casa Imperial Dragão Celestial. Os dois ataques poderosos colidem com tudo, gerando uma imensa explosão de fogo. O público na grande arena vai à loucura com o espetáculo. Nosso protagonista, que era um mero servo, assiste a tudo fascinado. Ele acha o duelo inacreditável e confessa para si mesmo que não consegue desviar os olhos daquela cena. O garoto analisa que a arte do Círculo Vermelho mistura a cor com a água para criar chamas devastadoras. Ele também repara no estilo de linhas afiadas e secas do oponente, e fica maravilhado por ver técnicas tão raras de perto. Para o jovem, a Assembleia do Dragão e da Fênix é o lugar definitivo para aprender de verdade. Ele sonha que um dia também se tornará um grande pintor e mostrará sua própria arte naquele palco incrível. De repente, um homem grita furioso perguntando o que aquele servo preguiçoso está fazendo parado ali. Ele exige saber por que o garoto está distraído olhando para o duelo em vez de servir o chá. O jovem se desculpa rapidamente e serve a bebida, enquanto o homem o chama de tolo patético. Desanimado, o garoto lamenta baixinho por ter se distraído com seus pensamentos mais uma vez. Perto dali, um senhor importante se aproxima e pergunta ao seu jovem discípulo se ele observou tudo com atenção. Ele diz que no próximo ano, o jovem mestre deverá subir naquele palco para defender o prestígio de sua casa imperial. O patriarca da casa imperial do Dragão Celestial, Wang Yonbaik, exige que ele não o decepcione. O jovem mestre Quan Hui garante que guardará o conselho do patriarca em sua mente. O protagonista fica surpreso ao ver alguém tão importante de perto. Aquele era Wai, o verdadeiro herdeiro da família, e carrega a expectativa de todos os membros da facção ortodoxa. E que no próximo torneio, Hui com certeza mostrará uma arte de pintura mais brilhante que qualquer um. O protagonista sente um pouco de inveja por ver alguém poder usar sua arte livremente diante de tantas pessoas. E ele deseja do fundo do coração ter uma arte de pintura que também pudesse mostrar ao mundo. Já de noite, o garoto comemora sozinho em seu quarto ao ver a enorme quantidade de desenhos que já fez, mas ele acha suas artes muito parecidas e decide usar como referência a pressão do pincel do guerreiro do quarto duelo. De repente, uma voz de fora o assusta, mandando que ele vá limpar a sala de estudos do jovem mestre imediatamente. O garoto responde assustado que vai cuidar disso agora mesmo e começa a guardar todas as pinturas dentro do móvel. E em seguida, ele começa a empurrar os móveis com as pinturas. Depois de finalmente arrumar tudo, ele solta um suspiro aliviado. Após isso, o protagonista estava limpando tudo na sala de estudos do jovem mestre. Naquele meio tempo, ele encontra um pincel que brilha como jade branca e o reconhece como tesouro da família. O garoto se pergunta como seria pintar com aquilo e sonha com a chance de poder usá-lo apenas uma vez na vida. De repente, uma voz alta do lado de fora avisa que o jovem mestre não tem mais tempo disponível. O servo se esconde atrás da porta ao perceber que a voz pertence ao ancião da família. Curioso e assustado, o garoto tenta ouvir a conversa e se pergunta o motivo de tanta irritação. O mestre ancião avalia o trabalho de Hui, elogiando sua técnica e poder, mas aponta que seu problema é a falta de criatividade. Ele grita dizendo que a obra de Hui é apenas uma imitação perfeita e que ele será a piada da Assembleia se continuar assim. Sentindo-se culpado e pressionado, o jovem mestre apenas abaixa a cabeça e pede desculpas ao seu mestre. O ancião percebe que exagerou e fica em silêncio por um breve momento diante da reação triste do discípulo. Ele pede perdão pela grosseria e diz que se exaltou pela impaciência, mas Rui responde calmamente para ele não se preocupar. O ancião sugere que eles parem por hoje, e o jovem mestre Rui concorda, enquanto o servo Muyong se pergunta se há algum problema com a pintura do mestre. Percebendo que tá todo mundo saindo de lá, nosso protagonista decide esperar pacientemente do lado de fora da porta. Ele confessa para si mesmo que está extremamente curioso para descobrir que tipo de pintura o jovem mestre desenhou. Ao perceber que a sala estava vazia, Muyong abre a porta lentamente e entra de fininho na sala de estudos. Eu tô sentindo que isso vai dar merda. Ele olha em volta e confirma que, como imaginava, todos já tinham ido embora dali.
O garoto se aproxima devagar da mesa de trabalho onde a obra de arte foi deixada. Ao ver a pintura de ondas colidindo contra as montanhas, Mu-Young acha que aquela é uma obra magnífica e perfeita. No entanto, ele começa a analisar o desenho mais de perto com uma expressão pensativa. O garoto sente que algumas partes daquela pintura parecem um pouco estranhas e familiares. De repente, ele percebe que já viu aquelas mesmas pinceladas em algum outro lugar antes. Ele se lembra de que aquelas são exatamente as técnicas de pincel que viu nos livros da biblioteca da família Gwang. O jovem reflete que copiar o trabalho de outros pintores é sim o começo de qualquer aprendizado. Porém, a arte de Rui parece apenas uma cópia exata de técnicas tiradas diretamente de um livro didático. Ao tocar na folha, ele percebe que não há nenhuma interpretação pessoal ou sentimento naquela pintura. Em seguida, ele começa a imaginar como faria aquele desenho se estivesse no lugar dele. De repente, uma voz surge do nada atrás dele perguntando o que ele está achando da pintura. Mu-Young quase pula de susto ao se deparar com o jovem mestre Rui parado bem diante dele. Em pânico total, o servo começa a gaguejar sem acreditar que o jovem mestre ainda estava ali. Ele se joga no chão implorando por perdão, explicando que pensava que a sala estava vazia e pedindo desculpas por olhar a obra sem permissão. Com toda a calma do mundo, Rui repete a pergunta e quer saber como a arte dele parece aos olhos do servo. Mu-Young treme no chão e fala que um simples servo jamais deveria ousar julgar uma obra-prima de seu mestre. Rui comenta que já se passaram 10 anos desde que o garoto começou a trabalhar servindo a ele. O mestre lembra que o servo sempre se voluntariava para servir nas áreas nobres dos torneios apenas para assistir melhor aos duelos. Rui conta que sempre via os olhos do garoto brilhando intensamente enquanto acompanhava cada movimento das lutas. Ele acrescenta que o servo até murmurava sozinho, parecendo completamente fascinado pela arte de pintar. Mu-Young soa frio ao perceber que era tão óbvio, mas justifica que seu corpo simplesmente agia por conta própria. Rui olha para ele de forma sincera e explica que seu único desejo naquele momento é ouvir a opinião honesta de alguém que realmente se importa de verdade com a arte da pintura. Vendo a seriedade do mestre, Mu-Young pede desculpas pela audácia e decide compartilhar sua humilde opinião. O garoto diz que, ao olhar para aquela pintura, sente que a própria presença do jovem mestre não pode ser vista nela. Surpreso com a resposta inesperada, o rei questiona o que ele quer dizer com não poder ser visto. O servo explica que não consegue enxergar a verdadeira intenção ou sentimento por trás daquele desenho. Ele afirma que, mesmo ao dar um único traço no papel, deve existir um propósito sincero por trás dele. Rui pergunta se a busca obsessiva pela perfeição técnica já não seria considerada uma intenção por si só. Desesperado, Mu-Young se curva ainda mais e elogia a técnica impecável do mestre, mas diz que ele precisa ir além disso. Ele acrescenta que uma pintura só se torna verdadeiramente sua quando você coloca seus próprios pensamentos nela. Rui ouve o conselho do servo em silêncio absoluto, absorvendo cada palavra dita por ele. O jovem mestre reflete que aquelas não são palavras de uma pessoa comum, mas sim de alguém que treina há muito tempo. Ele aceita a crítica e diz que, sendo assim, o próprio Mu-Young também deve pintar suas obras com esse mesmo propósito. Mu-Young entra em pânico imediato e tenta disfarçar a situação dizendo que aquilo não faz sentido. Ele nega tudo, afirmando que não desenha nada. O garoto gesticula assustado, questionando como um servo humilde, como ele ousaria sequer tentar praticar a pintura marcial. Rui dá um leve sorriso de canto e diz que, se as coisas são realmente desse jeito, então com certeza não deve existir nenhum desenho escondido no quarto dele. A noite segue silenciosa do lado de fora do grande templo da família imperial. Mu-Young fica completamente paralisado e sem reação ao perceber que seu segredo foi descoberto. O garoto começa a tremer de pavor, segurando suas pinturas antigas e pensando que sua vida chegou ao fim. Ele sabe que recolher sobras de tinta e papel descartados pelo mestre para pintar escondido, sendo um servo, é punido com a morte. Segurando seus amados pergaminhos contra o peito, o jovem chora lamentando ter que morrer sem realizar seu grande sonho. O jovem mestre Rui pergunta se aqueles são todos os desenhos, e Mu-Young, ainda de joelhos, confirma timidamente que sim. Rui começa a analisar atentamente cada uma das pinturas que o servo espalhou pelo chão do quarto. Ele observa um desenho em especial, que mostra uma criatura alada sobrevoando montanhas com detalhes circulares. O mestre avalia que, embora o nível de acabamento ainda seja um pouco baixo, a estrutura das pinceladas respeita muito bem o básico. O que mais o surpreende é aquele estilo de desenho único, totalmente diferente de tudo que é ensinado na facção ortodoxa. Huai então olha para o garoto e pergunta qual é o verdadeiro motivo para ele vir desenhando escondido todo esse tempo. Envergonhado, Mu-Young responde que pode parecer um pensamento pretensioso demais de sua parte. Ele toma coragem e confessa que seu maior desejo é se tornar um grande pintor da floresta, no Jianghu. Surpreso com a revelação sincera, o Ryu encara e quer saber o motivo de ele querer seguir esse caminho tão difícil. O servo explica que tudo começou logo quando entrou para a família Gwang para trabalhar como um simples criado.
Foi nessa época que ele teve a oportunidade de assistir ao seu primeiro torneio de artes marciais de pintura. Ele conta que ao ver os pintores em combate, sentiu que eles expressavam livremente suas próprias vontades para o mundo inteiro. O garoto relembra que, naquele exato momento, sentiu algo brotar com força em seu peito, despertando sua paixão pela arte. Ele confessa que, embora viver ali fosse confortável, sentia que estava apenas repetindo uma rotina que já havia sido traçada para ele. O jovem mestre ouve atentamente enquanto o servo relembra seus dias cansativos de trabalho duro, limpando os chãos do templo. Ele conta que, ao olhar para os pássaros voando livres no céu, sentiu uma imensa vontade de fazer o mesmo. E foi exatamente por causa desse sentimento de prisão que ele decidiu tomar uma atitude. Ele queria deixar sua própria marca no mundo através de suas pinturas para dar a Hernealbo o significado à sua vida. Ui escuta todo o desabafo do criado com um olhar pensativo e uma expressão bastante séria. Ele fixa os olhos nos desenhos no chão, percebendo a determinação pura que existia em cada traço do garoto. Rui chama o servo pelo nome, e o jovem Muyong responde prontamente de cabeça baixa. O mestre avisa que as ações dele merecem uma punição severa, mas admite que ver aqueles desenhos trouxe uma enorme inspiração para sua mente. Por conta disso, ele ordena que Muyong continue desenhando suas pinturas, mas agora para ajudá-lo em seus treinos. Rui promete que, se conseguir se tornar o patriarca com essa ajuda, libertará o garoto de sua condição de servo para sempre. Muyong arregala os olhos e abre a boca em total estado de choque ao ouvir aquela promessa inacreditável. Ainda sem conseguir acreditar no que ouviu, o criado pergunta tremo se o jovem mestre está mesmo falando sério. Hai apenas o encara com um olhar firme e compenetrado, confirmando que sua proposta é totalmente real. Com o coração acelerado, Muyong percebe com alegria que seu grande sonho finalmente pode se tornar realidade. Ele grita empolgado que desenhará com todas as suas forças, mas o jovem mestre logo manda que ele fale mais baixo por já ser noite. A partir daquele dia, os dois passam a passar as noites na sala de estudos, trabalhando juntos em novas técnicas de pintura. Muyang explica suas ideias criativas com entusiasmo, enquanto Rui analisa cada sugestão com muita atenção. Eles também começam a viajar para as montanhas rochosas para estudar e desenhar a natureza bem de perto. Sentados à beira do penhasco, Muyang aponta os detalhes das árvores enquanto o mestre tenta reproduzir os elementos no papel. Sob o brilho do pôr do sol na montanha, os dois continuam focados em evoluir suas habilidades artísticas juntos. Certa noite, exausto de tanto desenhar, Muyong acaba dormindo sobre a mesa e Rui gentilmente o cobre com o manto para protegê-lo do frio. O jovem mestre fica de pé observando o garoto descansar profundamente após um longo dia de esforço. Ele aproxima a mão devagar e retira com cuidado um dos pergaminhos que o servo havia acabado de pintar antes de dormir. Segurando a folha de papel contra a luz, Rui estuda detalhadamente a nova arte feita pelo seu companheiro. Ele foca o olhar nos traços inovadores e sente que finalmente encontrou a inspiração que precisava para sua técnica marcial. 4 anos se passam e a história avança para um grande templo imperial cercado de montanhas sob o céu azul. O patriarca se pronuncia diante de todos, lembrando que a permanência do jovem mestre em seu cargo dependerá do teste de hoje. A decisão final será tomada com base no desempenho de Rui na demonstração de sua arte marcial de pintura diante da corte. Os anciãos e convidados importantes se acomodam em seus assentos para avaliar cada movimento do jovem mestre. No meio da plateia de servos e guardas, Muyong também acompanha tudo de perto com muita ansiedade. Ele confessa que está extremamente nervoso, pois é a primeira vez em 4 anos que verá a pintura marcial de Rui pessoalmente. Enquanto o servo se pergunta se seus desenhos realmente ajudaram de alguma forma, Kyo junta as mãos para dar início à técnica. O jovem mestre se concentra no centro do pátio, enquanto uma forte corrente de vento e energia começa a circular ao seu redor. Muyong observa tenso, ansioso, para descobrir que tipo de arte de pintura o jovem mestre conseguiu aperfeiçoar nesse tempo. Wei segura firme o cabo de seu enorme pincel e se posiciona para desferir o primeiro golpe no ar com determinação. Com um movimento rápido e poderoso, ele balança o pincel gigante, liberando uma imensa torrente de energia azul na arena. Com movimentos ágeis e precisos, Wei continua a manipular a energia azul que flui de seu pincel gigante no pátio. Os espectadores assistem a tudo maravilhados, perguntando uns aos outros se aquela é realmente a técnica de pintura do jovem mestre. Wei se concentra ainda mais, com os olhos brilhando em um tom azul intenso enquanto comanda a energia ao seu redor. Um dos convidados comenta impressionado sobre como ele consegue mostrar um nível tão alto de maestria, sendo tão jovem. O próprio patriarca, Wang Hyonbaek, observa a demonstração com um olhar de profunda surpresa e aprovação. Diante dos aplausos da multidão, todos elogiam a grandiosidade e a beleza daquela técnica de pintura marcial. Outro ancião parabeniza o mestre Elder Raondo pelo excelente trabalho de ensino com o jovem herdeiro. O mestre agradece ao patriarca de forma educada, mas por dentro está chocado e se pergunta quando o rapaz criou tal pintura. No meio da multidão, o servo Muyong assiste à apresentação com um olhar sério e completamente chocado.
Ele fixa os olhos nos desenhos gerados no ar e sente seu coração disparar ao reconhecer as formas. A primeira técnica demonstrada é chamada de fluxo de nuvem da lua branca, que imita o movimento suave das nuvens. Em seguida, surge a galáxia das ondas despedaçadas, que simula a espuma violenta das ondas colidindo contra as rochas. Muyong percebe com pavor que todas aquelas técnicas mostradas pertencem aos desenhos que ele mesmo criou sozinho. O patriarca elogia a originalidade das obras e pergunta a Roy de onde ele tirou inspiração para criar algo tão novo. O jovem mestre agradece humildemente ao patriarca, fingindo modéstia ao dizer que suas habilidades ainda são limitadas. Em seguida, ele mente descaradamente diante de todos, afirmando que criou toda aquela arte, totalmente sozinho. Traído de forma cruel, Muyong permanece em silêncio no meio do pátio enquanto sente a dor da decepção. A noite cai sobre a enorme residência da família Kwon, trazendo silêncio pesado e sombrio para o local. Deitado em seu quarto de servo, Muyong encara o teto sem conseguir encontrar paz em sua mente. O garoto se vira inquieto na cama, admitindo para si mesmo que é impossível conseguir dormir depois do que viu. Ele relembra a promessa de Yui e percebe que o mestre não usou apenas sua inspiração, mas copiou suas obras de arte de forma idêntica. Ele se pergunta por que o mestre fez isso, mesmo sabendo que havia prometido libertá-lo de sua condição de servo. Muyong reflete que aquelas pinturas representam toda a sua vida e são sua única e verdadeira identidade. Com um olhar determinado, no escuro, ele decide que não pode simplesmente permitir que ninguém roube o seu trabalho. Sem conseguir mais aguentar a angústia, ele se levanta apressado com a intenção de confrontar o jovem mestre imediatamente. Porém, antes mesmo de tocar na maçaneta, a porta de seu quarto é empurrada com força pelo lado de fora. A entrada é aberta de repente, revelando figuras sombrias que invadem o pequeno aposento do servo. O jovem mestre Yui surge diante dele no corredor escuro, acompanhado por seus guardas pessoais armados. Surpreso e assustado com aquela visita repentina e intimidadora, Muyong pergunta o que está acontecendo ali. Sem responder, um dos guardas saca sua espada afiada rapidamente, brilhando sob a luz fraca do quarto. O garoto recua em choque ao ver a lâmina sendo apontada diretamente contra ele, sem nenhum aviso. Com um tempo de voz frio e impiedoso, Rui questiona como o servo pôde cometer um crime tão grave depois de toda a ajuda que recebeu. Ele acusa formalmente Muyong de cometer o grave crime de tentar roubar as artes, marciais de pintura do jovem mestre. O jovem mestre então anuncia de forma cruel que executará o servo imediatamente ali mesmo por sua traição. Rui dá a ordem fatal para os guardas atacarem, e um deles avança com a espada erguida para desferir o golpe de misericórdia. Muyong tenta se esquivar desesperadamente, mas acaba sendo atingido de raspão pela lâmina afiada do invasor. Caído no chão, o garoto grita indignado, perguntando qual é o sentido daquilo e negando ter roubado qualquer coisa. Rui desdenha de sua reação, dizendo que já sabia que o servo fingiria inocência e tentaria negar as acusações. Ferido perto do olho, Muyong observa suas amadas pinturas espalhadas pelo chão, agora manchadas com seu próprio sangue. O jovem mestre afirma que um servo praticar pintura já é uma violação de regras grave, mas copiar a arte da família Gwang é imperdoável. Ele questiona até onde vai a tolice do garoto por achar que poderia se safar de algo tão sério. Muyong finalmente enxerga a verdadeira face de Wang Hui e sente uma mistura de horror e decepção profunda pelo traidor. Ele percebe com amargura que o jovem mestre planejou usá-lo como ferramenta desde o primeiro dia em que se conheceram. Tudo aquilo não passava de um plano egoísta para usurpar o cargo mais alto de patriarca da Casa Imperial do Dragão Celestial. O garoto morde os lábios com ódio, com o sangue escorrendo por seu rosto enquanto sua raiva começa a transbordar. Muyong grita furioso para Rui parar de falar bobagens, afirmando que dedicou toda a sua vida para criar aquelas obras de arte. Ele grita com toda a sua força, que não importa que Rui seja o jovem mestre, ele não tem o direito de roubar o que é seu por direito. Rui apenas o encara com frieza, zombando da audácia e do orgulho do garoto mesmo diante de sua morte iminente. O guarda avança novamente gritando enfurecido, perguntando como o servo ousa responder ao jovem mestre daquela forma. Em uma tentativa desesperada de se defender do golpe mortal, Muyong agarra um pequeno frasco de tinta de seu lado para revidar. Muyong joga a tinta preta diretamente contra o guarda que avançava, tentando ganhar tempo para escapar. A tinta atinge em cheio os olhos do inimigo, que ruge de dor chamando o servo de lixo patético. Aproveitando a distração do guarda, o garoto rapidamente agarra o seu pincel de cima da mesa. Os capangas de Yui gritam desesperados para capturá-lo, enquanto o jovem começa a correr em direção à saída. Sem ter para onde correr dentro do quarto trancado, Muyong toma uma atitude extrema e pula pela janela. Ele despenca no ar e cai rolando com força sobre o telhado de madeira logo abaixo, soltando um gemido de dor. Mesmo muito machucado e com o rosto sangrando, ele se levanta rapidamente e corre até a beirada da sacada. O jovem olha para baixo assustado, percebendo a enorme altura em que se encontra naquele momento.
Um dos guardas surge de repente desferindo um golpe de espada pelas suas costas, mas o garoto consegue se esquivar. O inimigo manda que ele se renda logo e pergunta se ele está louco por cogitar saltar daquela altura absurda. Extremamente assustado e sangrando muito, Muyong tenta acalmar o seu coração e afastar o medo da morte. Ele apoia as mãos na beirada da sacada de madeira, decidido a tomar uma decisão drástica para sobreviver. Ele grita que não pode morrer naquele lugar daquele jeito e se joga, sem hesitar, na escuridão do penhasco. O jovem atravessa uma cobertura de madeira lá embaixo com um estrondo violento, soltando um grito de pura agonia. Do alto, os guardas ficam chocados com a loucura do garoto e correm desesperados em direção às escadas. Muyong agoniza no chão frio, segurando o ombro esquerdo que acabou sendo gravemente ferido durante a queda. Ele sabe que não tem tempo a perder e força suas pernas a se moverem, sabendo que precisa fugir imediatamente dali. Ele grita de dor enquanto se levanta e corre com todas as forças que ainda restam em seu corpo debilitado. No alto de seu palácio, o jovem mestre Yui observa friamente a silhueta do servo fugindo pela floresta escura. Com uma expressão sombria e indiferente, ele apenas acompanha a fuga silenciosa sem esboçar nenhuma reação. Muyang corre desesperadamente pela floresta densa e escura, tentando se afastar o máximo possível do templo. Ele mal consegue respirar de cansaço, sentindo sangue escorrer de seu ferimento enquanto segura o ombro machucado. No meio da escuridão, seus pés descalços acabam tropeçando com força em uma raiz de árvore exposta na terra. Ele perde o equilíbrio completamente e cai rolando pelo barranco de terra no meio da vegetação. O garoto colide contra o chão rochoso, soltando gemidos de dor e sentindo seu corpo inteiro clamar por descanso. No entanto, ele ouve as vozes dos guardas se aproximando na floresta e percebe que eles já estão no seu encalço. Desesperado, ele chora baixinho implorando para não morrer de uma forma tão inútil e patética naquela floresta. Com suas últimas forças, Muyang tenta se levantar e pensa que precisa encontrar qualquer rota de fuga viável. Ele precisa escapar para qualquer lugar que o mantenha longe das garras cruéis daqueles perseguidores. Porém, ao chegar no limite da floresta, ele se depara com um imenso desfiladeiro com um rio violento lá embaixo. Os guardas de Hui finalmente o encurralam na beira do abismo e zombam de sua situação desesperadora. Eles perguntam de forma sarcástica por que ele não tenta pular novamente como fez na sacada do palácio. Com as espadas cruzadas diante dele, os inimigos avisam que tudo acabou e exigem que ele desista de uma vez. Cercado e sem saída, Muyong respira com dificuldade e olha fixamente para o pequeno pincel em sua mão. Ao encarar a ponta do pincel, uma lembrança muito importante do seu passado de treinos vem à sua mente. Ele se recorda de um ensinamento crucial que recebeu do próprio jovem mestre durante seus primeiros anos de treino. Naquela época, o mestre ainda parecia se importar com sua evolução artística e compartilhava seus conhecimentos. A lembrança o transporta de volta para o topo da montanha onde ele costumava meditar sob a supervisão do mestre. No passado, Hui o instruía a respirar fundo e concentrar toda a energia acumulada em seu dantião, sem deixá-la dispersar. O mestre ensinava que ele deveria guiar essa energia acumulada através de seu braço com total controle. O segredo era canalizar toda essa força diretamente para a ponta do pincel, que segurava em sua mão direita. E finalmente, ele deveria manifestar essa energia enquanto visualizava a forma exata do desenho em sua mente. Seguindo os conselhos, o jovem Muyang conseguiu dar vida a um belíssimo pássaro de tinta que voou ao seu redor. Ele deu saltos de pura alegria, comemorando com entusiasmo por finalmente ter conseguido realizar aquela técnica difícil. O garoto correu para agradecer ao jovem mestre, comemorando o sucesso de seu primeiro aprendizado de pintura marcial. Ele agradeceu por ter recebido ensinamentos tão nobres mesmo, sendo apenas um servo, prometendo ser grato para sempre. Hui respondeu com frieza que ensinar o fluxo de energia diretamente era apenas um método que seria mais útil para ele mesmo. De volta à realidade cruel do presente, o garoto pensa no nome de Wang Hui com um profundo sentimento de amargura. Ele admite que seu maior erro foi ter seguido aquele traidor de corpo e alma sem desconfiar de suas verdadeiras intenções. Porém, ao segurar firmemente seu pincel, ele avisa para si mesmo que o destino do jovem mestre Hui não será muito diferente do seu. Muyang empunha seu pequeno pincel, enquanto os guardas o encaram confusos sem entender o que ele pretende fazer. Um dos guardas zomba dele, perguntando o que um mero servo acha que pode fazer usando um simples pincel espiritual de treino. O garoto ignora as provocações e começa a canalizar sua energia interna para abrir o caminho de sua própria pintura de combate. Ele foca o olhar e ativa sua técnica secreta, batizada por ele de penetração do ramo de pinheiro negro. No mesmo instante, um imenso galho de pinheiro feito de tinta negra brota do chão com força destrutiva. Os inimigos ficam totalmente paralisados e assustados ao verem o poder avassalador daquela invocação. Muyang avisa que subestimar as habilidades dele foi o pior erro que eles já cometeram em suas vidas. O enorme galho de pinheiro de tinta avança e ataca os guardas com uma explosão violenta de energia.
Um dos guardas tenta bloquear o impacto com sua espada, impressionado por ninguém ter avisado sobre o nível de poder do servo. O outro guarda percebe que espadas comuns não funcionarão e decide que eles também devem usar seus pincéis espirituais. Ele reclama irritado, achando uma humilhação completa ter que usar técnicas de pintura contra um simples criado. Sem perder tempo, o oponente saca o seu pincel e se posiciona para contra-atacar com força máxima. Ele ativa a técnica do flash da estrela brilhante, gerando um feixe de luz ofuscante para cegar Mu-Young. Em seguida, o outro guarda complementa o ataque com o golpe do anel da estrela brilhante em direção ao garoto. Os dois ataques combinados geram uma imensa rajada de energia luminosa que avança impiedosamente contra o servo. Mu-Young é atingido em cheio pelo impacto violento e cospe sangue enquanto é arremessado para longe na beira do penhasco. Ele percebe que o objetivo daquela técnica de estrelas é cegar o oponente com o brilho intenso da luz gerada. O jovem prevê que assim que pensarem que ele perdeu a visão, os inimigos avançarão com tudo para finalizar o combate. Rapidamente, ele desenha uma nova linha no solo e ativa a técnica do fluxo do riacho de tinta. Como previsto, o primeiro guarda avança com tudo, mas é surpreendido por uma enorme onda de tinta negra criada pelo servo. O homem é engolido pela torrente escura e xinga Mu-Young enquanto perde o equilíbrio na beira do desfiladeiro. Sem conseguir se segurar, o inimigo despenca no abismo profundo, soltando gritos desesperados de socorro. Mu-Young tenta recuperar o fôlego, mas percebe assustado que ouviu o grito de apenas um dos guardas que o perseguiam. De repente, o segundo inimigo surge saltando por cima dele e desfere um golpe violento que o joga contra o chão. O homem o imobiliza no solo e o acusa de tentar roubar as artes do mestre e de ousar assassinar um membro da família Guang. Furioso, o guarda levanta sua espada e promete destruir também o ombro direito do garoto para que ele nunca mais pinte. Desesperado, Mu-Young tenta alcançar seu pincel para conjurar uma nova pintura antes que seja tarde demais. No entanto, a lâmina da espada do oponente desce impiedosamente em sua direção sob o luar. O golpe atinge o corpo do garoto com violência, espalhando sangue pela beira do desfiladeiro. O servo solta um grito ensurdecedor de pura agonia, enquanto a dor extrema consome suas últimas forças. O guarda se aproxima calmamente e zomba do garoto, dizendo que seu corpo jamais aguentaria usar tantas técnicas consecutivas. Caído e sem forças, o jovem percebe frustrado que sua energia interna está completamente esgotada após o combate. O oponente começa a arrastar o corpo debilitado do garoto em direção à borda do abismo profundo. O homem comenta que não esperava ter tanto trabalho apenas para dar fim à vida de um mero servo fujão. Ele admite que, se o garoto não tivesse nascido como um servo humilde, com certeza teria feito um grande nome para si no mundo. Diante da morte iminente, Mu-Young surpreende o inimigo ao soltar uma risada fraca e sarcástica. Irritado com a reação, o guarda pergunta se o servo enlouqueceu de vez agora que seu tempo de vida chegou ao fim. Rindo alto, Mu-Young provoca o homem, dizendo que, se ele poupar sua vida, poderá aceitá-lo como seu primeiro discípulo de pintura. O guarda fica extremamente furioso com o deboche do garoto e o encara com um olhar de puro ódio. Cego pela raiva, o oponente ergue a lâmina prometendo rasgar todos os órgãos internos do garoto em pedaços. Porém, antes do ataque descer, Mu-Young usa sua última gota de energia para chutar o pulso do oponente com força. O chute desestabiliza o guarda, empurrando o corpo dele em direção à beira do desfiladeiro íngreme. O inimigo perde o equilíbrio completamente, sendo empurrado pelo chute direto dado pelo garoto ferido. Mu-Young provoca o adversário chamando-o de tolo e lembrando da regra básica de nunca baixar a guarda em combate. Com um movimento rápido, o garoto usa as forças que restam para puxar o inimigo junto com ele na queda. O guarda solta um grito de espanto ao perceber que está sendo arrastado para o abismo pelo próprio servo ferido. Os dois começam a despencar juntos em direção ao rio violento, que corre no fundo do desfiladeiro. Enquanto cai em queda livre sob o céu noturno, Mu-Young observa a lua com uma expressão cansada e resignada. Ele estende a mão sem forças em direção ao topo do penhasco, perguntando-se se aquele será realmente o seu fim. O corpo do jovem desaparece nas águas agitadas do rio, que corre velozmente entre os vales da montanha. Algum tempo depois, Mu-Young aparece caído na margem rochosa do rio, tossindo bastante água para tentar recuperar o fôlego. Aos poucos, ele começa a recuperar sua consciência. De repente, uma pessoa misteriosa diz que finalmente encontrou o que estava procurando. Era um homem cego que estava segurando uma bengala, e ele puxa as cordas e se pergunta se acabou fisgando um cadáver que veio flutuando o rio abaixo. Ele então começa a escutar os peixes se debatendo. O homem puxa uma armadilha cheia de peixes frescos, e comemora alegremente, percebendo pelo peso e barulho que conseguiu fazer uma pescaria incrível naquele dia. Ele já começa a planejar seu jantar com peixe grelhado e bebida, mas de repente, ele ouve um gemido estranho no chão. Curioso, ele cutuca o garoto com a ponta de sua bengala, achando que se trata apenas de algum saco molhado. Mu-Young tenta sussurrar um pedido de ajuda, assustando o pescador com aquele som repentino.
O homem cego grita de pavor, largando sua cesta e perguntando quem é o infeliz que está jogado ali na beira do rio. Com suas últimas forças, o servo pede socorro de forma debilitada ao homem que o resgatou. O jovem implora desesperadamente que ele lhe dê pelo menos um pouco de comida para sobreviver. O homem reclama irritado, perguntando se o garoto quer mesmo roubar a refeição de um pobre cego que mal tem o suficiente. Muyong promete pagar de volta 10 vezes mais se for preciso, insistindo que não pode morrer naquele lugar. Ele jura que ainda precisa se vingar de toda a família imperial por tudo que passou e desmaia em seguida. Ao ouvir as palavras de vingança do garoto, um sorriso misterioso surge no rosto do homem cego. Surpreso, o pescador tenta acordar o servo, mandando que ele reaja e não o apague daquela forma. Ele grita preocupado, tentando descobrir se o jovem rapaz acabou morrendo bem ali na sua frente. Pouco depois, o aroma delicioso de peixe assado na brasa começa a tomar conta de uma pequena cabana. O homem cego segura a comida perto do garoto, pensando que apenas o cheiro não será suficiente para acordá-lo. De repente, Muyang abre os olhos e chama pelo senhor, assustando o homem que quase derruba o prato de susto. O pescador diz que conseguiu estancar o sangramento dele, mas avisa que ele ainda precisa comer para se recuperar. Agradecido, o garoto pede humildemente que o senhor o alimente, pois seus braços estão gravemente feridos e imobilizados. O homem acha um absurdo o servo exigir tanto e, sem paciência, enfia o peixe inteiro na boca do garoto de uma vez. Muyong engasga de leve com a atitude ríspida, mas começa a mastigar a comida mesmo assim. Ele tenta engolir o alimento com bastante dificuldade devido ao tamanho do pedaço em sua boca. O jovem morde e mastiga com pressa, sentindo o sabor delicioso da comida depois de passar tanta fome. O homem ri e pergunta se a comida está realmente tão boa assim ou se ele está apenas com muita raiva pelo que passou. Ele quer saber se o que aconteceu com o garoto nas mãos do clã Huang, do demônio celestial, foi realmente injusto. Ainda com a boca cheia de peixe, Muyong confirma com a cabeça que foi extremamente injustiçado por ele. O cego dá uma gargalhada e diz que parece que os dois têm muito mais coisas em comum do que ele imaginava. Ele revela que também guardou um enorme rancor do clã Huang, os mesmos responsáveis por deixá-lo cego no passado. O homem fica de pé e pede para ouvir que tipo de maldade os desgraçados da família imperial aprontaram desta vez. Naquela tarde silenciosa, a pequena cabana de madeira permanece isolada no meio da floresta montanhosa. Do lado de dentro, o homem cego grita enfurecido, xingando os membros da família imperial com muito ódio. Ele fica indignado por aqueles que se dizem líderes da facção ortodoxa terem descido tão baixo a ponto de roubar a arte. Ele toma um gole de sua bebida e pergunta se o garoto também acabou sendo vítima das injustiças do clã Wang. O homem afirma que, se fosse listar todas as maldades daquela família de fachada, um ano inteiro não seria suficiente. Furioso, ele bate a bengala no chão, lamentando ter perdido sua única chance de esmagar o clã Guan no passado. O cego explica que está se referindo ao famoso torneio de Huarien que aconteceu há 19 anos. Naquela grande competição, os jovens talentos do Murin, tanto ortodoxos quanto não ortodoxos, se enfrentavam usando a pintura. Ele gaba-se dizendo que não importa quão imbatíveis os novatos ortodoxos se achassem, nenhum deles pôde derrotá-lo. Impressionado com a história, Muyong pergunta se ele era mesmo um guerreiro lendário e quer saber qual é o seu nome. O homem dá um sorriso orgulhoso e diz que no mundo das artes marciais ele é amplamente conhecido por um título imponente. Ele revela com pompa que é chamado por todos de o temido destruidor do céu sem limites. Muyang fica em silêncio por um instante e confessa com toda a sinceridade que nunca ouviu falar desse nome na vida. Ofendido com a resposta sincera, o cego perde a paciência e acerta uma bengalada bem na cabeça do garoto ferido. Ele grita irritado, dizendo que o jovem viveu preso no clã Wang e exige que ele pergunte sobre seu nome em qualquer taverna do mundo. O homem conta que estava em uma sequência de vitórias no torneio, até ser colocado contra um herdeiro imperial em um duelo que ele estava quase ganhando. No entanto, ele acabou caindo em uma técnica sombria do oponente, o que fez com que uma parte do seu dantian fosse completamente selada. Como se isso não bastasse para acabar com ele, aquele adversário covarde ainda arrancou os seus 2 olhos. Muyang fica horrorizado, pensando que fazer isso destrói a vida de um artista de Huarien e questiona como puderam cometer um tabu tão imperdoável. O cego explica que reclamar não adiantou nada, pois o clã Wang simplesmente tratou tudo como se fosse apenas um acidente triste durante o duelo. Ele desabafa dizendo que o mundo funciona assim, onde a palavra dos poderosos é a única que vale, e pergunta se isso não é maravilhoso. Naquele momento, Muyong lembra de quando foi acusado no passado e perguntou do que exatamente estavam tentando culpá-lo de roubar. Wang Hui apareceu dizendo que o garoto se atreveu a imitar a obra original que pertencia ao jovem mestre do clã Wang. Com um olhar frio, o jovem mestre completou dizendo para o garoto nunca mais esquecer seu lugar de servo. Ao lembrar dessa humilhação do passado, Muyong cerra seu punho fechado com muita força e raiva. De volta ao presente, o velho ri e diz que pessoas sem importância como ele só precisam calar a boca e beber para esquecer.
No entanto, Muyong se recusa a aceitar aquela situação e diz que não vai agir dessa maneira. O garoto afirma que alguém precisa dar um passo à frente e dizer claramente que o que eles estão fazendo é totalmente errado. O cego para o que estava fazendo imediatamente e pergunta o que diabos o jovem acabou de dizer. Muyong se ajoelha no chão e implora humildemente para que o grande herói o aceite como seu discípulo. Ele declara com determinação que vai destruir por completo aquele maldito clã Wang. O homem fica bastante desconfiado com a proposta e pergunta como exatamente o garoto planeja fazer isso. Muyong lembra o homem que o torneio de Hwari vai acontecer novamente já no próximo ano. Ele garante que vai entrar nessa competição e esmagar o jovem mestre do clã Wang de uma vez por todas. O jovem reconhece que apenas palavras não têm poder e é por isso que precisa de um mestre para conseguir ficar forte. O cego permanece em silêncio por alguns instantes, processando tudo que acabou de escutar. Logo em seguida, ele não consegue se conter e começa a rachar o bico com aquela declaração audaciosa. O homem avisa que vai cortar lenha e diz que o rapaz já pode ir embora da sua cabana. Ele explica que o clã Wong é poderoso demais e nunca foi derrotado por ninguém até hoje. O cego complementa que eles têm os melhores elixires e materiais de todo o Murim, tornando a energia interna deles impossível de superar. Ele avisa que o clã usaria truques sujos e política para evitar a derrota, aconselhando a jovem a esquecer essa vingança boba. Mesmo ouvindo o aviso, Muyong insiste e encosta a cabeça no chão em sinal de profundo respeito. O jovem pede mais uma vez, do fundo do coração, para que o homem o aceite como seu discípulo. Irritado com a teimosia, o velho grita dizendo que o garoto não escuta e que seu plano vai falhar de qualquer jeito. Muyong bate com força no chão e responde gritando que não pode aceitar esse destino injusto. Ele explica que a única razão de ter entrado no mundo do Murim foi para aperfeiçoar sua própria arte e deixar sua marca. Ele reclama que Guang Huai roubou seu grande sonho e jura que vai provar ao mundo inteiro que o rival estava errado. O cego apenas o adverte seriamente de que essa obsessão toda vai acabar matando o garoto. Muyong continua no chão e aperta os seus punhos com ainda mais determinação. Ele afirma que, em vez de aceitar essa grande injustiça e viver escondido para sempre, ele prefere lutar com todas as suas forças até o fim, mesmo que isso custe a sua vida. De repente, o cego sente algo estranho no ar e fica muito surpreso com o que está acontecendo. Ele não consegue acreditar que um novato apenas dizendo palavras de determinação consiga liberar uma aura tão impressionante. Sabendo que a energia interna do jovem é quase nula, o homem se pergunta se ele tem algum potencial escondido. Curioso com a situação, o cego resolve se aproximar de Muyong para examinar melhor o estado do garoto. Ele pergunta se os dois braços do jovem foram machucados anteriormente, e Muyong confirma que sim. O homem começa a analisar a estrutura óssea do garoto usando sua percepção de energia. Ele percebe que o ombro direito foi atravessado completamente, enquanto o esquerdo está totalmente deslocado. Com um tom sério, o homem manda ao jovem se preparar para o que está prestes a acontecer. Sem dar tempo para o garoto reagir, ele força o ombro deslocado de volta ao lugar, fazendo Muyong gritar de dor. Assustado, o jovem pergunta o que ele acabou de fazer, mas o velho reclama do escândalo e diz que nunca aceitou ser mestre dele. O idoso questiona o que o garoto pretende fazer com o corpo que está totalmente acabado e destruído. Ele diz que o rapaz precisa primeiro se curar para conseguir pelo menos agir como uma pessoa normal. O tempo passa e a noite cai na floresta, revelando uma lua cheia brilhando intensamente no céu limpo. Dentro da cabana, o velho coloca a mão nas costas de Muyong e começa a transferir sua energia para ajudá-lo a se recuperar. O velho percebe que o garoto acabou pegando no sono profundo enquanto recebia a energia e conclui que ele devia estar completamente exausto. Ele nota que a recuperação física de Muyong está progredindo muito bem, mas sente que há algo estranho no corpo do jovem. O idoso acha estranho que a energia vital, que deveria descer naturalmente pelo corpo, está sendo puxada com força constante em direção à cabeça do rapaz. Ele sente como se o corpo do garoto estivesse de alguma forma bizarra desejando e sugando desesperadamente toda aquela energia vital. O velho acha tudo aquilo muito curioso e intrigante enquanto continua o processo no silêncio daquela noite na floresta. No dia seguinte, a luz do sol começa a entrar pelas frestas da janela de madeira da pequena cabana, anunciando o amanhecer. Muyong acorda cheio de energia e avisa animado que está totalmente pronto, perguntando logo qual será a sua primeira tarefa. O velho imediatamente dá uma pancada na cabeça do garoto e grita irritado, lembrando que ainda não o aceitou como seu discípulo. Em seguida, ele joga um objeto no ar e manda o garoto pegar rapidamente. Muyong pega o objeto no ar e fica bastante surpreso ao perceber que se trata de um valioso pincel Guaryong.
O homem explica que quer testar se a grande determinação do jovem é realmente um talento bruto ou apenas conversa fiada. Ele diz que, para realizar um milagre sem precedentes, é preciso genialidade e esforço implacável, e por isso aplicará 2 testes. Ele mostra uma cabaça e explica que o primeiro teste serve para avaliar o talento do garoto, que deve apenas quebrar o objeto em sua mão. O velho diz não se importar se ele usará pintura ou truques sujos, enquanto Muyong pensa que quebrar aquela cabaça parece fácil demais. O homem ri e diz que, se o novato conseguir quebrar a cabaça dele, provará ser um gênio capaz de superar 20 anos de diferença de energia. Sem perder tempo, o idoso leva o objeto até a boca e começa a beber a bebida alcoólica que está guardada lá dentro. Ele abre um sorriso debochado e avisa que o tempo limite do teste acaba assim que ele terminar de tomar até a última gota da bebida. Ouvindo isso, Muyong não perde nenhum segundo e avança rapidamente contra o homem para desferir o primeiro ataque. Ele usa a técnica da lança de ramo de madeira na tentativa de acertar e quebrar o objeto na mão do oponente. O velho se esquiva facilmente e elogia a decisão do garoto de pular as formalidades habituais e atacar de forma direta. O garoto reclama que foi o próprio mestre quem começou a beber do nada e sem aviso prévio, continuando a atacar sem parar. Muyong salta no ar e executa o golpe da andorinha, voadora do fluxo de Nanquim, com grande agilidade. Ele divide o fluxo de tinta preta para atacar o homem simultaneamente por 2 lados diferentes, tentando encurralá-lo. O idoso fica surpreso ao ver o ex-servo usando uma técnica modificada e deduz que ele andou lendo os arquivos secretos do clã Huang. Ele percebe que o plano do jovem era bloquear sua rota de fuga com a tinta para mirar diretamente na cabaça. Muyong solta um grito de guerra determinado enquanto avança, com tudo, para finalizar o seu ataque de cima para baixo. O velho começa a rir alto e chama o garoto de ingênuo por achar que poderia derrotá-lo com facilidade apenas por ele ser cego. Frustrado por ter falhado no ataque, Muyong estala a língua e se prepara rapidamente para desferir outro golpe. O homem continua bebendo calmamente enquanto se esquiva com extrema facilidade de todos os movimentos rápidos do garoto. Muyong fica perplexo sem entender como ele consegue desviar de tudo e se pergunta se o idoso está fingindo ser cego. Logo em seguida, ele descarta a ideia por saber que o homem não teria nenhum motivo para enganar alguém que acabou de conhecer. Isso faz o jovem concluir que seu mestre deve estar utilizando algum outro sentido muito aguçado para compensar a falta de visão. Ele percebeu que o idoso soube que a rota de fuga estava bloqueada sem precisar ver, o que indica algo surpreendente. O garoto foca sua atenção no rosto do adversário, que continua exibindo um sorriso confiante durante todo o combate. Finalmente, Muyong desvenda o segredo e percebe que o homem está usando sua audição extremamente aguçada para lutar. Pensando rápido, ele decide preparar silenciosamente um golpe chamado Agulhas do Fluxo de Vento para surpreendê-lo. O garoto planeja conjurar a técnica de vento de maneira completamente silenciosa, para não emitir nenhum ruído. A ideia dele é afiar o ataque de vento invisível no último segundo, exatamente no momento em que estiver prestes a atingir o alvo. Com essa tática perfeita, ele planeja estilhaçar a cabaça em um único golpe certeiro e sem dar chances de defesa. No entanto, antes de conseguir finalizar, os olhos de Muyong se arregalam de susto ao perceber algo inesperado. O velho balança a cabaça com um deboche e avisa que é uma pena, pois a bebida de seu estoque já está quase no fim. Muyong fica exausto e pergunta indignado como ele consegue desviar com tanta perfeição como se tivesse olhos nas costas. Ele para por um instante e reflete sobre o que acabou de dizer a respeito de o homem parecer ter olhos de verdade. O jovem começa a suspeitar que talvez o velho consiga de alguma forma enxergar o formato e o fluxo das técnicas de pintura. Embora ainda não compreenda como aquilo funciona na prática, ele acha que essa é uma teoria bastante sólida. Decidido a testar sua teoria mais uma vez, o rapaz avisa que o oponente não conseguirá esquivar do próximo ataque tão facilmente. Ele concentra sua energia e o pincel em sua mão começa a soltar faíscas brilhantes de poder espiritual. De repente, ocorre um forte impacto na testa do garoto que o joga para trás com extrema violência. Muyong cai no chão dolorido, reclamando por ter falhado novamente, enquanto o idoso pergunta se aquilo era tudo que ele tinha. O homem sorri e conclui que o jovem não é bom em artes marciais, energia interna ou técnicas de pintura, mandando ele não usar a recuperação como desculpa. O velho diz que ajudou a regular a energia do garoto para deixá-lo em ótimas condições, mas afirma de forma direta que aquele era simplesmente o limite dele. Muyong continua no chão sem forças, mas sua mão começa a se mover discretamente pela terra à procura de alguma coisa. De repente, o jovem pega uma pedra do solo e a arremessa com toda a força na direção de seu oponente. A pedra voa rapidamente e acerta em cheio o cabaço na mão do velho, deixando o homem bastante surpreso com aquela ação inesperada. Mesmo sangrando, Muyong dá um sorriso vitorioso e comemora dizendo que sua teoria estava certa e que o mestre só consegue ver golpes de pintura. O jovem percebe que todos os ataques que o adversário conseguiu desviar perfeitamente até aquele momento foram técnicas feitas com o uso do pincel.
O idoso escuta tudo em silêncio, mantendo um sorriso intrigado no rosto, enquanto ouve as deduções inteligentes do garoto. Pensando que tem uma chance, Muyang se levanta rapidamente e decide que só precisa partir para cima dele usando o combate corpo a corpo. Ele avança e consegue segurar os dois braços do velho em uma tentativa desesperada de imobilizá-lo e quebrar a cabaça. O experiente guerreiro apenas sorri com deboche e avisa que o jovem acabou errando, fazendo a sua dedução mais uma vez. Em um piscar de olhos, o velho acerta um golpe certeiro bem no meio do peito do garoto, afastando com grande impacto, sem conseguir respirar direito por causa do golpe fortíssimo. Muyang cospe saliva e cai de joelhos sentindo muita dor. O idoso zomba perguntando se ele só leu manuais na biblioteca do clã Wang, afirmando que o rapaz claramente não sabe nada sobre os mestres de Hwarin. Ele explica com orgulho que apenas alguns poucos mestres que alcançaram o nível dele conseguem utilizar a lendária habilidade do Olho da Mente. Ele confessa que evita usá-la por gastar muita energia, mas revela que ao ativá-la, ele consegue enxergar muito além das simples técnicas de pintura. O mestre revela que consegue ver perfeitamente cada fluxo de energia interna que está correndo pelo corpo de uma pessoa em combate. Caído no chão, Muyang finalmente entende tudo e percebe como o idoso conseguia prever cada um de seus movimentos com precisão. O velho avisa que já sabe que o garoto está preparando secretamente um golpe surpresa na sua tentativa de atingir o ponto cego dele. Ele manda o garoto desistir, alertando que se ele forçar mais energia espiritual, acabará sofrendo um desvio de Ki e morrerá na hora. Com sangue escorrendo pela boca, Muyong sussurra com teimosia que já tinha deixado claro a sua real intenção desde o começo. Ele diz que lutará até o fim mesmo que isso custe sua vida, ativando imediatamente a técnica do golpe da rocha ascendente. Enormes rochas de tinta surgem do solo com violência, mas o velho consegue pular bem alto no ar no último segundo para escapar. Ele suspira no ar e reclama que entende a teimosia do garoto, mas avisa irritado que ele realmente vai acabar morrendo se continuar. Muyong ignora os avisos e se prepara com um sorriso no rosto, sabendo que aquela é a sua última chance de conseguir vencer. O mestre percebe uma técnica de água caindo direto de cima e se pergunta se o garoto está tentando usar o famoso ataque da cachoeira. Ele pousa no topo de uma rocha com tranquilidade, pensando que um ataque tão previsível quanto aquele jamais funcionaria contra ele. A imensa torrente de tinta preta colide com força contra o solo, espalhando uma grande quantidade de respingos por todo o local. O idoso decide que precisa acabar com aquilo antes que o jovem se machuque seriamente e ergue a cabaça para tomar o último gole. De repente, ele se assusta ao perceber que vários galhos de tinta começam a surgir de dentro da fumaça do ataque anterior. Os galhos negros avançam com extrema velocidade e cercam o idoso por todos os lados, antes que ele consiga se esquivar. Ele percebe surpreso que os respingos criados pelo impacto da cachoeira no chão estão magicamente se transformando em outra técnica. Sangrando pelo nariz, Muyong revela que aquela é uma técnica totalmente original que ele mesmo criou no passado. O rapaz ativa o golpe da lança de ramo do fluxo furioso, fazendo com que os galhos de tinta se apertem contra o oponente no ar. A pressão do golpe é tão grande que consegue quebrar a cabaça que estava na mão do velho, espalhando toda a bebida dele. O homem reflete que o normal de uma pintura é manifestar um conceito simples, como desenhar uma cachoeira para criar apenas água. Mas ele percebe que o garoto combinou duas ideias diferentes para criar algo totalmente novo a partir dos restos da primeira técnica. Impressionado com o raciocínio genial, o rosto do idoso muda completamente e exibe um enorme sorriso de orgulho e admiração. Ele pensa que Muyong é realmente um garoto louco, mas reconhece que ele pode de fato ser alguém extremamente especial. De repente, o jovem solta um grito terrível de dor e desaba no chão sem forças, deixando o idoso em completo estado de alerta. Uma forte energia vermelha começa a emanar da cabeça do rapaz, indicando que ele realmente acabou sofrendo um grave desvio de Ki. Desesperado, o velho corre até ele reclamando que o tinha avisado para não se esforçar tanto além de seus limites corporais. Ele precisa agir rápido para estabilizar aquela energia perigosa, antes que ela consuma por completo o dantian superior do jovem. Ele tenta canalizar sua energia para ajudar, mas de repente uma fumaça preta e misteriosa começa a surgir e envolver os dois. O idoso sente sua consciência desaparecer à medida que é puxado para uma imensa escuridão sem fim. Ao abrir os olhos, ele se vê em um espaço sombrio e desconhecido, perguntando-se confuso onde diabos foi parar. De repente, várias correntes de tinta preta surgem do nada e começam a prender o seu corpo com extrema força. Ele fica assustado ao perceber que aquela estranha energia sombria está sugando toda a sua força interna rapidamente. O homem tenta resistir enquanto os traços gigantes de nanquim preto continuam bloqueando sua passagem naquele lugar misterioso. Ele para e lembra que a cabeça do jovem já tinha tentado sugar sua própria energia vital na noite anterior enquanto ele dormia. Com essa constatação assustadora, o velho finalmente deduz que acabou sendo de alguma forma puxado para dentro do dantian superior de Muyong. Preso mentalmente pelas amarras de tinta, o idoso clona os punhos com desdém e garante que não vai ser derrotado tão facilmente por aquilo.
Com um movimento extremamente rápido e poderoso, ele consegue quebrar todas as correntes de Nanquim que o mantinham imobilizado. Ele dá um longo suspiro e reclama, dizendo que toda aquela situação está começando a ficar bastante irritante e cansativa. O velho pensa que aquilo é perfeito, pois o dantião superior de um guerreiro de Warin revela sua verdadeira força e determinação. Ele decide testar o rapaz de uma vez por todas para descobrir se ele realmente tem o que é necessário para se tornar seu discípulo. Ele foca sua energia e se prepara para fazer uma varredura completa na mente do jovem, liberando um grande brilho cor-de-rosa. Assim que a luz forte diminui, o homem se vê cercado por uma névoa espessa dentro daquele espaço mental silencioso. Ao olhar para cima e observar os arredores da mente do garoto, o experiente guerreiro fica bastante surpreso com o que vê. Ele percebe que o céu está completamente tomado por tempestades de tinta descontroladas e comenta que tudo ali está uma verdadeira bagunça. Ele nota que o desvio de Ki embaraçou a mente do rapaz e que, se nada for feito rápido, a consciência dele vai acabar se despedaçando. Apesar do grande perigo, ele confessa que está curioso para ver que tipo de arte incrível surgirá se conseguir resolver toda aquela bagunça. O idoso reconhece que a técnica impressionante criada pelo jovem só seria possível com uma imaginação extraordinária e inata. Decidido a ajudar, o experiente mestre arruma suas vestes e se prepara para enfrentar o caos na mente de Mu Yong. Com um largo sorriso de confiança no rosto, ele brinca dizendo que está na hora de fazer uma boa limpeza de primavera naquele lugar. O homem explica que, para manifestar no mundo físico, o conceito criado da mente é preciso usar a energia interna do Dante inferior. No entanto, em comparação com o tamanho gigante de sua mente, a quantidade de energia no Dantian inferior de Mu Yong é minúscula. Ele percebe que essa falta de energia causou o desvio de Ki e explica por que a mente do rapaz está sugando sua própria força vital. Diante disso, o velho faz uma pose de combate e decide que usará essa mesma atração de energia a seu favor para salvar o garoto. Ele libera uma quantidade massiva de poder espiritual, criando uma enorme onda de energia luminosa por todo o espaço mental. A energia cor-de-rosa se espalha rapidamente, cobrindo cada canto daquela escuridão em uma tentativa de conter o desastre. Com muito esforço, o idoso consegue finalmente se sincronizar com a intenção e com a vontade espiritual de Mu Yong. Ele ri da agitação mental do jovem, comparando-a a um bebê chorando por leite, mas garante que seu corpo aguenta qualquer impacto. O idoso continua elevando seu poder espiritual cada vez mais alto para conseguir desfazer toda aquela terrível confusão de Ki. Ele se concentra em desatar os nós de energia caótica e separá-los novamente em linhas de poder espiritual organizadas. Ao analisar o primeiro nó de energia, ele percebe a forma confusa de uma árvore misturada com os fios de uma teia de aranha. Ele começa a puxar as linhas com as próprias mãos para tentar desatar a técnica emaranhada, sem danificar a mente do rapaz. O esforço é colossal e ele precisa usar toda a sua experiência marcial para segurar e direcionar o fluxo violento de poder. Ele começa a suar frio ao notar que qualquer erro pode fazê-lo ser engolido pelo caos e se questiona se errou ordem de separação. Ele reflete se não seria melhor e mais seguro começar a desatar os nós de energia que são maiores e mais complexos primeiro. Em seguida, ele visualiza outro nó mental gigantesco que tem o formato de uma cadeia de montanhas se chocando contra ondas violentas. O velho sente o próprio sangue ferver devido à rejeição da energia e percebe que aquele método também não está funcionando. Ele decide parar por um momento e respira fundo, de maneira bem lenta, para tentar acalmar seu próprio corpo e sua mente. O experiente guerreiro faz uma pose de meditação tradicional para conseguir regular de forma adequada a sua respiração. Graças ao seu autocontrole absoluto, o cenário caótico ao redor começa a mudar lentamente para um belo céu azul com nuvens. Ele abre a boca devagar para soltar o ar acumulado e limpar as impurezas de sua mente de uma vez por todas. Ele solta um longo e calmo suspiro, alcançando a paz espiritual necessária para conseguir pensar em uma nova estratégia. O mestre finalmente compreende que o tamanho e a ordem das técnicas ali dentro não são as coisas que realmente importam. Ele percebe que o problema não tem nada a ver com a quantidade de energia dele e foca sua atenção no verdadeiro mistério de tudo. Ele lembra que está na mente de Mu Yong e que por isso todas as causas e efeitos naquele local precisam estar conectados ao garoto. O idoso visualiza a imagem do jovem sorrindo com confiança durante a luta que eles tiveram momentos atrás na floresta. Ele recorda o orgulho com que o rapaz afirmou ter criado aquela técnica inovadora juntando dois elementos diferentes. A lembrança do sorriso confiante do rapaz faz com que o idoso finalmente entenda toda a lógica por trás daquele emaranhado de Ki. O mestre estala os dedos ao perceber o seu erro e grita entusiasmado por finalmente ter encontrado a resposta correta. Ele nota que tentar separar a árvore e a teia de aranha foi seu maior erro, já que o conceito delas é um só. Ele deduz que a montanha e as ondas também são parte de um único pensamento, que tentar dividi-las só gerava mais caos e rejeição.
Ele fica pasmo ao perceber que o jovem desenhou dezenas dessas artes complexas e unificadas em sua mente sem nenhuma ajuda. O idoso abre um enorme e orgulhoso sorriso no rosto, completamente maravilhado com a genialidade oculta de seu futuro discípulo. Ele percebe que o talento de Muyong não é temporário e que o garoto tem um entendimento revolucionário sobre as artes marciais. Desafiando o espírito do jovem, ele manda o rapaz mostrar tudo o que tem para surpreendê-lo e lança uma enorme rajada de poder. Toda a tempestade mental se dissipa por completo, deixando o mestre em pé em um lindo e calmo cenário totalmente purificado. O idoso admira a mente do garoto, contemplando um grandioso e caótico desenho que flutua no meio do espaço mental purificado. Ele analisa que, embora o nível de finalização das artes de pintura do jovem precise melhorar, o conceito criado por ele é incrivelmente criativo. O velho fica admirado ao perceber que o garoto está, na verdade, moldando uma nova técnica de pintura ali mesmo, em tempo real. Ele sorri ao notar que o rapaz cria coisas novas com a mesma facilidade com que respira e decide que já é hora de voltar ao mundo real. De volta à realidade, Muyong continua deitado no chão da cabana, agora com a respiração calma e totalmente estabilizada. Na manhã seguinte, um lindo nascer do sol ilumina as montanhas ao redor, enquanto os pássaros começam a cantar na floresta. O jovem acorda e se depara com o idoso sentado por perto, perguntando confuso se o homem realmente estava acordado. Ele toma um grande susto e começa a olhar desesperadamente ao redor à procura da cabaça que precisava quebrar para o teste. Sentado em uma pedra, o mestre segura apenas a corda da cabaça destruída e dá os parabéns de forma descontraída ao garoto. Muyong fica extremamente feliz e comemora com o punho cerrado, sem conseguir acreditar que realmente conseguiu vencer o desafio. O velho diz que aceita o talento genial do rapaz para a pintura marcial, fazendo Muyong dar um grande grito de comemoração. Ansioso, o jovem pergunta imediatamente quando começará o segundo teste, lembrando que o homem prometera avaliar sua perseverança. O idoso responde com toda a calma que o segundo desafio do garoto já começou, deixando Muyong bastante confuso. O mestre explica que, mesmo com talento, é impossível superar uma diferença de força tão absurda em apenas um ano usando métodos comuns. Ele revela que o teste de perseverança começa agora e só terminará no dia em que o rapaz conseguir derrotar o maldito Guang Hui. Ele alerta seriamente que, a partir de hoje, cada segundo de sua vida será um teste difícil que colocará sua força à prova. Com um olhar muito firme e compenetrado, o idoso pergunta se o garoto está realmente disposto a aceitar esse desafio. Muyong permanece em silêncio por um breve instante, cerrando os dentes com determinação diante da pergunta séria do mestre. Com uma expressão de pura convicção em seu rosto, o rapaz responde com firmeza que aceita o desafio com muito gosto. Satisfeito com a resposta corajosa do garoto, o idoso aprova a atitude dele e se prepara para dar as primeiras instruções. Ele explica que o primeiro grande objetivo da jornada deles é bem simples e consiste em conseguir um elixir de primeira classe. Ele diz que o dantian superior do rapaz cresceu demais e que ele precisa encher seu dantian inferior com uma quantidade igual de energia. O velho diz que os métodos tradicionais das seitas ortodoxas levariam uma vida inteira e que eles vão acelerar isso usando um elixir. Muyong compreende a explicação lógica do mestre e pergunta curioso onde eles poderão encontrar esse elixir. O idoso aponta para um grande edifício e fala sobre o pavilhão dos 10.000 murmúrios, cujo mestre é Jong-wook, um velho amigo dele. Ele diz que se eles forem procurar por esse amigo, com certeza conseguirão informações valiosas sobre o paradeiro dos elixires. O homem avisa que eles partirão amanhã bem cedo e manda o garoto arrumar as malas, recebendo uma resposta animada e positiva. Mais tarde, Muyong vai até o riacho próximo para lavar o rosto e tirar a sujeira e o suor acumulados após o combate intenso. Ele solta um suspiro de alívio ao sentir a água fresca e começa a refletir sobre os próximos passos de sua jornada. O jovem aperta os punhos com força e diz para si mesmo que finalmente conseguiu dar o primeiro passo real para ficar forte. Ele pensa que conseguiu agarrar com sucesso uma oportunidade de ouro para evoluir e se tornar um guerreiro de verdade. O rapaz olha fixamente por seu próprio reflexo na água do riacho, mantendo uma expressão de extrema seriedade. Ele lembra das humilhações sofridas e jura para si mesmo que nunca mais na vida agirá como um covarde impotente. Ele promete que nunca mais fugirá de cabeça baixa e assustado diante das injustiças dos seus inimigos, como fez no passado. Com uma nova resolução em mente, Muyong pega uma pequena adaga afiada que estava guardada junto de seus pertences. Ele segura firme o seu longo cabelo escuro e se prepara para cortá-lo como um símbolo de sua mudança e recomeço de vida. Enquanto isso, no palácio do clã Wang, um guarda relata os acontecimentos e Wang Hui pergunta surpreso se o rival está morto. O servo garante que ele com certeza morreu, pois despencou de um penhasco extremamente íngreme, de mais de 60 metros de altura. De costas, o frio e impiedoso herdeiro do clã se vira lentamente e pergunta com desconfiança como o guarda conseguiu sobreviver. O guarda começa a tremer e a suar de pavor diante do questionamento severo de seu mestre, sem saber direito o que responder.
Wang Hui caminha calmamente pelo grande salão decorado da mansão imperial, mantendo sua postura de superioridade absoluta. Ele afirma com frieza que, até que confirme o cadáver do traidor com seus próprios olhos, considerará que aquele bastardo está vivo. Ele dá mais alguns passos firmes em direção ao seu trono de madeira esculpida, com uma expressão de descontentamento no rosto. O jovem mestre ordena que coloque uma recompensa pela cabeça de Muyong e espalhem cartazes de procurado por todo o murim. De volta ao riacho, vemos os restos de cabelo cortado e a antiga fita caídos no chão de terra batida, abandonados pelo rapaz. O garoto passa a mão pelo seu novo visual com cabelos curtos, sentindo-se como um homem completamente renovado e livre. Ele fica de pé perto da água, exibindo uma postura firme e imponente, pronto para encarar qualquer perigo que venha pela frente. Na mansão, Wang Hui jura com ódio que o fugitivo jamais conseguirá escapar do castigo divino e implacável reservado pelo clã Wang. O novo Muyong surge imponente, exibindo um olhar afiado de determinação pura, marcando o início definitivo de sua jornada de vingança. O sol brilha intensamente sobre as vastas e belas montanhas do Murim, iluminando o caminho dos nossos heróis rumo ao próximo destino. O Destruidor do Céu Sem Limites pergunta a Muyong se as roupas novas serviram bem nele. Muyong responde com entusiasmo que as roupas ficaram absolutamente perfeitas em seu corpo. O mestre se sente aliviado e diz que aquela era a única roupa extra que ele ainda tinha guardada. O Destruidor do Céu Sem Limites decide que é hora de partir e começa a concentrar sua energia na mão. Ele bate com força no chão, liberando uma poderosa onda de energia avermelhada ao seu redor. Essa energia se espalha pelas montanhas próximas, revelando todo o relevo do local como se fosse um mapa. O mestre aponta com sua bengala para a frente e diz que eles devem seguir naquela direção, deixando Muyong confuso. O velho diz que eles têm um longo caminho pela frente, e o jovem discípulo concorda prontamente em começar a jornada. Os dois começam a caminhar por uma trilha estreita cercada por imensos paredões de pedra cobertos de névoa. O Destruidor do Céu Sem Limites alerta o garoto para tomar bastante cuidado dali em diante, pois o caminho é perigoso. O mestre de repente se apoia na bengala e reclama de dor, dizendo que aquela caminhada está acabando com ele. Ele abre um sorriso largo e diz que precisa urgentemente de uma carruagem para continuar a viagem. Muyong fica completamente surpreso e confuso com o pedido repentino de conseguir uma carruagem ali no meio do nada. Sem muita escolha, o jovem discípulo pisa firme no chão rochoso para se preparar para o que vem a seguir. Muyong acaba carregando o mestre nas costas montanha acima, enquanto o idoso bebe tranquilamente de sua garrafa. O velho reclama que o garoto é lento demais e pergunta com ironia se ele escolheu aquele caminho só para ir devagar. O mestre dá um cascudo no rapaz, mandando calar a boca, fazendo Muyong gritar com raiva que vai derrubá-lo no chão. O idoso explica gritando que o jovem tem muitas batalhas pela frente e precisa treinar urgentemente sua resistência física. O mestre manda ele parar de reclamar e andar logo, enquanto Muyong insiste que vai jogá-lo no chão de verdade. Exausto pelo esforço físico extremo, o rapaz acaba caindo de cara no chão de terra batida. O mestre desce de suas costas de forma ágil e diz que ele é tão lento que nem merece o pagamento da corrida, decidindo descansar ali. Muyong pergunta quando vão continuar a viagem, e o mestre responde que partirão em meia hora, perguntando o motivo da dúvida. Sem dizer nada, o rapaz começa a vasculhar com pressa os seus pertences dentro do grande cesto de palha. Muyong revela com alegria que teve uma ótima ideia de pintura ao ver os penhascos de antes e quer desenhar antes de esquecer. O mestre sorri surpreso ao notar que o discípulo pensou em técnicas de pintura, mesmo sofrendo tanto para carregá-lo. Porém, logo que o garoto começa a passar o pincel no papel, algo inesperado acontece. O mestre estende a mão rapidamente e segura firme o braço do discípulo, interrompendo o movimento dele. O velho aponta uma ponta afiada para o pescoço do rapaz e pergunta o que ele faria em uma situação como aquela. O mestre começa a diferir golpes rápidos, enquanto pergunta repetidamente o que o jovem faria se fosse atacado daquele jeito. Ele joga o pincel do garoto longe e grita que aquela não é hora para ficar estudando técnicas de pintura teóricas. O Destruidor do Céu Sem Limites então pergunta ao discípulo o que é mais importante em um combate real entre artistas marciais. Muyong tenta adivinhar se seria a energia interna, uma técnica brilhante ou talvez o uso de materiais de pintura exóticos. Sem responder diretamente, o mestre avança velozmente contra ele com passos extremamente ágeis no solo. Ele demonstra movimentos incrivelmente rápidos e coordenados, criando rastros brilhantes de energia vermelha pelo ar. O mestre explica com autoridade que o segredo principal reside no chamado passo de museu do pincel. Essa é uma movimentação projetada para permitir que o artista use suas técnicas de pintura de forma totalmente fluida. Ele ensina que o combate não serve só para atacar, mas também para impedir que o adversário desenhe suas próprias técnicas. O mestre alerta que, se o artista não puder mover o pincel ou for desarmado, ele morrerá sem conseguir fazer absolutamente nada. O rapaz finalmente entende a grande importância dessa habilidade, e o velho ordena que ele se levante logo do chão.
O mestre pede para ele simular uma postura de ataque, mas reclama irritado ao ver que o garoto está rígido demais na pose. Ele corrige a posição do discípulo, mandando recuar a perna direita muito mais para trás para conseguir firmeza. O tempo passa e a noite começa a cair enquanto os dois continuam a caminhada silenciosa pela floresta escura. O velho brinca perguntando se as pernas dele já estão tremendo de cansaço, mas Muyong insiste que está totalmente bem. O mestre o provoca, dizendo para ele desistir se quiser, o que deixa o jovem ainda mais determinado a nunca se render. Quando finalmente fica tarde, o idoso manda o discípulo procurar um local seguro para eles montarem o acampamento de repouso. Enquanto o garoto comemora a chance de descansar, um homem misterioso e armado com um arco observa os dois de trás dos arbustos. O destruidor do céu sem limites de repente muda de expressão ao perceber uma presença hostil oculta nas sombras das árvores. Com um movimento extremamente rápido e preciso, o mestre intercepta o ataque inimigo antes mesmo que seu discípulo perceba o perigo. Outros bandidos armados surgem do meio da escuridão e comentam entre si que a sorte finalmente sorriu para o grupo deles. O líder dos criminosos saca uma adaga afiada e exige que os dois entreguem todos os seus pertences imediatamente se quiserem viver. Muyong fica surpreso com a aparição, mas o mestre explica que eles são um grupo de bandidos comuns chamados Lobos da Montanha. O mestre se senta tranquilamente e diz que aquela situação é perfeita, pois os bandidos servirão como ótimos parceiros de treino. O velho ordena que seu discípulo acabe com eles, e o rapaz aceita o desafio com um sorriso confiante no rosto. Irritados por serem ignorados, dois bandidos avançam furiosos empunhando suas adagas contra o jovem. Muyong usa a técnica lança de ramo de madeira, fazendo um dos inimigos gritar desesperado que ele é um artista de Hwarim. O mestre sabe que guerreiros comuns que não pintam tentam de tudo para roubar o pincel de um artista de Hwarim. Ele ensina que o objetivo do passo de manuseio do pincel é desviar de ataques enquanto se abre espaço para pintar. Muyong executa os passos rápidos e fluidos que acabou de aprender para desviar habilidosamente do avanço inimigo. Com extrema agilidade, o rapaz surge logo atrás do oponente surpreso, esquivando-se completamente do golpe. Ele posiciona rapidamente seu pincel por trás do braço do adversário para neutralizar o ataque dele. O garoto canaliza sua energia de tinta para conjurar ramos pretos que prendem e imobilizam o bandido de vez. O destruidor do céu sem limites observa tudo orgulhoso e pensa que o discípulo aprende as coisas muito rápido. O mestre grita dizendo que ele ainda está lento, enquanto um homem desconhecido observa o combate do topo de uma rocha. Esse guerreiro misterioso continua assistindo a toda a ação em silêncio, sem revelar suas verdadeiras intenções. Outro bandido tenta atacar gritando insultos, mas o rapaz desvia facilmente do golpe e o deixa confuso. O jovem desfere um golpe de tinta preciso que acerte em cheio o pescoço do inimigo, nocauteando-o de vez. Enquanto o oponente desaba derrotado, Muyong se vira, todo orgulhoso, e pergunta ao seu mestre o que ele achou do golpe. O velho começa a rir, dizendo que ele apenas derrotou alguns bandidos fracos e insignificantes. Mas de repente o mestre muda de tom e avisa que algo perigoso está descendo rapidamente do céu. Um forte guerreiro cai do alto desferindo um ataque poderoso, que pega Muyong de surpresa e o joga para trás. O invasor é visto saltando com uma lança ou grande pincel contra a silhueta da lua, já que brilha no céu. Ele aterrissa no solo de forma imponente, empunhando um pincel de combate gigante e encarando a dupla. O homem diz que, se eles vieram por aquele caminho difícil, com certeza tem assuntos no pavilhão dos 10.000 murmúrios. Muyong confirma a suspeita, de forma ríspida, fazendo o mestre reclamar que ele não precisava ser tão honesto com o estranho. Ao ouvir a resposta, o guerreiro afirma com frieza que não permitirá que passe e manda que voltem enquanto estão inteiros. O rapaz rebate dizendo que eles precisam daquela informação sobre o elixir e pergunta por que o estranho se importa tanto. O homem avisa que os motivos deles não lhe interessam e garante que eles de jeito nenhum passarão daquele ponto. Ele gira o seu pincel gigante com extrema rapidez, criando um turbilhão de vento e folhas de tinta negra ao redor. O destruidor do céu sem limites fica visivelmente chocado e tenso ao sentir a energia daquela técnica específica. Muyong tenta se defender da técnica devastadora e reconhece que aquele ataque de folhas afiadas é a corrente do turbilhão de vento. O rapaz se lembra de ter visto esse mesmo manual de pintura de Gao Honwon na biblioteca do clã Won. Ele se questiona intrigado por que alguém da facção não ortodoxa estaria usando uma técnica exclusiva da facção ortodoxa. O guerreiro misterioso fica profundamente furioso com o comentário do jovem e manda ele tomar cuidado com o que fala. Ele revela com ódio que aquela técnica era segredo de seu próprio clã e que os ortodoxos a roubaram para enganar o mundo. Extremamente irritado, ele assume uma postura agressiva e jura que ninguém ali sairá vivo depois de provocá-lo. Antes que o combate continue, o cego salta rapidamente para o meio do campo de batalha, gritando para eles pararem.
O idoso pergunta diretamente ao homem o que ele está fazendo ali fora, em vez de cuidar do pavilhão dos 10.000 murmúrios. O Destruidor do Céu Sem Limites finalmente pronuncia o nome do guerreiro misterioso, revelando que ele é ninguém menos que Jeonguk. Se quiser a próxima parte, curte e comenta.